Olá, eu sou Irina Lopes, do canal Dicas e Curiosidades de Direito. Eu fiz uma postagem esses dias sobre o direito de vizinhança e eu recebi alguns questionamentos, algumas observações e eu achei interessante gravar um vídeo para podermos falar um pouquinho mais sobre o assunto e talvez tirar algumas dúvidas imediatas. Bom, eu vou colocar na tela para vocês a publicação que eu fiz, que fala do artigo 1301 do Código Civil, que diz que é defeso abrir janelas ou fazer eirado, terraço ou varanda a menos de 1,5 m do terreno do vizinho. E também fala do parágrafo 1º do mesmo artigo, que fala que as janelas cuja visão não incida na linha divisória, bem como as perpendiculares, não poderão ser abertas a menos de 75 centímetros. O que o legislador quis dizer com isso? Bom, o artigo é claro, assim como a sua aplicação. O legislador talvez estava avisando a intimidade do proprietário da residência, assim como a possibilidade de algum desconforto. Por exemplo, imagine você uma janela aberta bem na linha divisória. Os riscos que essa pessoa poderia correr, por exemplo, além do constrangimento visual, às vezes você está dentro de casa e acaba, sei lá, fazendo alguma coisa que possa constranger frente ao seu vizinho, mas também o desconforto auditivo, o desconforto olfativo, ou também o desconforto físico. De repente, por um acidente, algum objeto voa e ele cai diretamente no terreno do vizinho. Então, por conta disso, o legislador criou essa regrinha de 1,5 m ou 75 centímetros de distância. Eu vou colocar uma outra imagem na tela que vai ficar melhor para visualizar o entendimento do legislador. Repara que no primeiro desenho, essa linha azul representa a janela. Ela está bem de frente com a linha divisória do vizinho. E é uma visão muito ampla, né, da casa do vizinho. Seria uma visão até invasora, né? E por esse motivo a exigência de 1,5 m. Já no segundo desenho e no terceiro desenho, a gente pode reparar que a diferença da visão é que uma visão é perpendicular, a outra já na diagonal, ela distorce um pouquinho do que está passando dentro da residência. Então, portanto, não seria necessário 1,5 m, e sim 75 centímetros. E por isso que o legislador diminuiu a distância com relação às janelas cuja a visão não é de frente, e sim na diagonal ou perpendicular. Ok? E o que acontece se o meu vizinho, de repente, burla essa proibição? Bom, nesse caso, o vizinho tem que demolir a construção. Se a obra estiver em andamento, você pode ingressar com uma ação de enunciação de obra nova, e aí o vizinho será obrigado a se enquadrar nos termos da lei e ajustar a sua construção. Caso a obra já esteja pronta, sei lá, você foi viajar, de repente chegou, a construção está lá, prontinha. Então, neste caso, você tem 1 ano, é um prazo decadencial de 1 ano para você entrar com a ação e pedir para que seu vizinho se regularize, entre em conformidade com a lei e ajuste a casa dele, a residência dele. Lembrando que essas duas hipóteses que eu estou falando de janela, de abertura de janela no vizinho, são sobre imóveis urbanos. Quando tratamos de imóveis rurais, o Código Civil ele prevê que não pode ser feita edificação a menos de 3 metros da residência do vizinho. Então, para região urbana é diferente, ok? E por fim, uma última observação. Mas o espaço é pequeno, nós sabemos como é a vida, né, urbana, e eu preciso abrir uma fonte de iluminação, um vitrô, alguma coisa nesse sentido, uma partinha arejada. Pode? Pode. O código prevê que pode sim. Nesse caso, pode, desde que
tenha 10 centímetros de altura, 20 centímetros de largura e tenha 2 metros do chão. Estando dentro desses padrões, pode, tanto vitrô quanto ponto de luz, sabe aqueles tijolinhos de luz que às vezes as pessoas colocam na casa para entrar um pouquinho de luz? Pode, desde que esteja dentro dessas especificações, ok? Bom, essa era a dica que eu tinha de hoje, uma breve explicação sobre janelas e vizinhos, mas como eu sempre digo, cada caso é um caso, você pode e deve procurar um advogado. Se gostou do vídeo, curte, dá um like e até o próximo.